agora a gente vai falar sobre ambição. Estou recebendo aqui nos nossos estúdios o Eduardo Zugaib, que é escritor e palestrante. Tudo bom, Eduardo? Olá, Jaque, boa tarde. tudo bem? Boa tarde. Prazer te receber aqui, viu? Prazer, parabéns pelo programa, parabéns à equipe. Muito tá cada obrigada. Vez melhor. Eduardo, quando a gente fala a palavra ambição, a gente tem um pouco de medo dela, a gente já imagina que é uma coisa negativa. Mas eu fiz um comentário ali, eu quero saber se eu estou correta. Não necessariamente a ambição é negativa, né? A ambição não é negativa. Infelizmente, algumas palavras dentro da língua portuguesa, culturalmente, nós nos habituamos a atribuir um significado negativo a elas. Ambição é uma delas. O problema é quando a gente confunde ambição com ganância, né? Quando você fala de ambição, você está falando de motivação, praticamente. Motivação é algo ruim? É algo negativo na vida das pessoas? Claro não que é. não. O fato de você ambicionar uma nova posição, um novo status, uma nova condição financeira, né, um novo conhecimento, já te coloca dentro dessa perspectiva da ambição. Agora, o problema, o lado oposto disso, quando nós falamos de aceitação, qual que é o outro nome para isso? Acomodação, que também é aquilo que, de certa forma, acaba nos colocando na retranca, né? Simplesmente deixando a vida conduzir os acontecimentos e você fica apenas nesse plano de se tornar uma mera vítima das circunstâncias. Eu preciso te perguntar o seguinte, eu conheço casos de pessoas que entraram no emprego como X, trabalharam a vida inteira e saíram desse emprego como X, ganhando aquele salário. Em contrapartida, eu conheço pessoas, eu gosto de falar do exemplo do meu marido, que hoje ele é um dos responsáveis pela administração de um grande hospital de São Paulo. E ele começou como mensageiro em um outro hospital. De mensageiro, daqui a pouco ele já estava trabalhando na recepção, daqui a pouco ele já foi tesoureiro e assim foi crescendo até chegar na administração de um grande hospital. A ambição faz parte desse up, não faz? Totalmente, né? Ele foi conduzido por essa perspectiva de chegar num ponto novo, de chegar num ponto que ele almejava como algo desejado, né? Então, assim, quando a gente fala de ambição, você está falando de, primeiro, você aceitar a sua situação, você reconhecer a sua situação atual, né? Aí entra o conceito de humildade, que também o pessoal tende a confundir um pouco, achar que a humildade é você apenas se humilhar, ser uma pessoa apenas no sentido do coitado, no sentido apenas ali de ser a pessoa que a vida judia, que a vida te coloca numa situação de penúria, e não é. A humildade é você ter a plena consciência do ponto em que você se encontra. Nós estamos no ponto A, a nossa ambição é o nosso ponto B, onde a gente pretende chegar, é ali que está a nossa motivação. Que estratégias nós vamos adotar para poder percorrer entre esse ponto A e o ponto B. Aí entra a sua mobilização e como que você vai alimentando isso em forma de motivação para poder atingir esse objetivo. A ambição nos ajuda a realizar sonhos. Sim, totalmente. Agora, por exemplo, pensando em alguém que se une a alguém, por exemplo, um casal, tenho que dar esse exemplo. E eu já vi N situações assim. Um dos dois é ambicioso, quer crescer, está sempre estudando, surge um curso novo, sabe que vai abrir alguma vaga nova no trabalho, ele já está lá estudando, se informando. O outro não. O outro prefere ficar na dele, é totalmente acomodado, ganha aquele X no trabalho, está feliz assim. Isso pode atrapalhar? O que é mais acomodado pode puxar aquele mais ansioso para acomodação? Ou dá para fazer o contrário? Com certeza, eu acho que dá para fazer o contrário, né? Normalmente aquele que é mais ambicioso, percebendo que ali pode ter um vetor contrário agindo nessa necessidade, fala, não, vem para cá que agora a conversa é por aqui. Vamos também entrar nessa rota de busca, de conquista contínua. Porque o que é um casamento se não uma sociedade, uma empresa, né? Se não houver objetivos em comum, não vai para frente. Se um quer ir para um lado, outro quer ir para o outro, vai dar frente. errado, É uma questão de tempo para acabar, é fato, é uma questão de tempo. E vários exemplos assim, pessoais, assim, pessoas que a gente conhece, familiares, amigos, a gente percebe que entraram nessa rota, o casamento se tornou extremamente uma zona de conforto, um sempre se atirava enquanto o outro apenas se retraía. Uma hora vai romper, não vai ter flexibilidade que aguente isso, vai romper. Então é mais importante... Dentro de uma empresa é assim também então, hein? Totalmente. Quando a gente fala de relações, elas estão presentes desde os relacionamentos amorosos, relacionamentos afetivos, até os relacionamentos dentro do trabalho, até os relacionamentos com os amigos, pessoas com quem nós temos afinidades, temos objetivos em comum. E se não houver esse trabalho de, poxa, vamos procurar mais, vamos procurar melhor, agora aí que entra o grande recado da história, porque o que diferencia a ambição da ganância? Na ambição, você vai procurar conquistar aquilo que você almeja a todo custo. Na ganância, você vai procurar conquistar aquilo que você almeja a qualquer custo.
e aí você abre um terreno para uma discussão ética muito grande. Que aí se for necessário pisar em cima do outro, contar Ou uma qualquer falha custo. do outro, enfim, Exatamente. N situações que vão esbarrar na Exato. ética. E no Que todo também é muito custo, pessoal, né? É muito pessoal, mas o preceito Básico da a gente regra sabe, de ouro, né? não faça ao outro aquilo que não gostaria que fizesse para você, é um norte ético que pode servir para quem tem a ética como algo subjetivo ainda na cabeça. É uma linha tênue ou não? Ambição e ganância. A linha é exatamente essa, né? O momento em que quando você fala conquistar algo a todo custo, você está falando o quê? Do seu empenho pessoal. De você mobilizar. Se eu tiver que virar à noite, se eu tiver que... Você vai mobilizar, nossa, eu não vou pra festa esse final de semana porque você eu vai vou... mobilizar recursos seus. E mesmo que você precise mobilizar recursos de outras pessoas, é tudo extremamente transparente. Você já está falando aí de um conceito chamado networking, a sua rede de relacionamento. Então, se eu não tenho determinada habilidade, determinada situação, eu me cerco de pessoas que tenham, né? Mas de uma forma tranquila, de uma forma transparente, de uma forma ética. Agora, quando você fica esperando o erro do outro como uma oportunidade para você crescer, dependendo da situação, isso já pode se tornando ganância, Já né? começa a se tornar um pouco ganância, né? Ou aí entra o oportunismo, que é diferente também do conceito de oportunidade. Exato. Olha, isso que você está falando então, assim, é muito importante. Tá só esperando uma oportunidade. De repente alguém ficou doente. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar na TV, eu era estagiária. E daí o rapaz que trabalhava na TV entrou de férias. E eu vim cobrir férias dele e nunca mais saí da TV. Ele também continuou. Mas foi uma oportunidade. Em nenhum momento você excluiu a figura vaga de dele, ninguém, né? mas isso é muito interessante, né? A gente às vezes confunde um pouco. Infelizmente a língua portuguesa ela acaba jogando as pessoas às vezes em posturas, em comportamentos, muito em função da forma como os conceitos são interpretados. Então, assim, você falar de oportunismo é isso, é você esperar a queda do outro para poder ir lá e se aproveitar dessa queda, e muitas vezes até pisando. Isso é oportunismo. Isso aí está mais para ganância do que para ambição. Eduardo, eu preciso te fazer a seguinte pergunta. Infelizmente a gente tem pouco tempo, queria extrair muito mais do seu conhecimento, mas eu quero te perguntar. O que os líderes esperam hoje dos seus colaboradores? O que eles esperam hoje dos seus colaboradores? Eu posso inverter um pouco essa Pode. pergunta? Eu acho que a gente está num momento hoje muito mais do que os colaboradores esperam dos seus líderes. Né? Porque a gente tem assim um momento econômico diferente que está atingindo o Brasil todo, o país, o mundo inteiro praticamente. Você tem uma nova geração chegando com muitas informações e muitos dos líderes atuais não estão conseguindo chegar aos corações dessa nova geração. E não estão percebendo o quanto ela tem para contribuir em riqueza, em criatividade, em engajamento, em vigor físico, mental, espiritual. Essa geração tem muito. E o líder antigo não está conseguindo chegar no coração dela. Por que eu te fiz essa pergunta? Eu queria chegar num X que é o seguinte. Outrora, eu não sei se hoje, mas outrora, a gente já percebeu alguns líderes não esperando que os seus liderados crescessem muito, porque se aquele meu liderado souber mais do que eu, ele pode amanhã pegar a minha vaga. A gente ainda vê essa realidade? Ainda tem, eu assim acompanho, faço consultoria em várias empresas, treinamentos, e a gente percebe uma insegurança muito grande daquele que ocupa não o cargo de líder, mas uma função de gerente. Tem a ver com a falta de preparação, muitas vezes, né? Porque assim, o fato da pessoa estar gerente não significa que ela seja líder. Exatamente. Um cargo instituído não traz no pacote a liderança, infelizmente. Isso é algo que é reconhecido pelas pessoas que estão ao seu redor. Elas o reconhecem como um bom líder. Você pode ser um bom líder sem ser necessariamente chefe. Você pode ser um bom líder sem ser necessariamente o gerente ou o dono da empresa. Agora, no momento em que você desperta essa habilidade e consegue engajar as pessoas, aí nós vamos perceber que não é o que o líder espera das pessoas, mas o que as pessoas esperam do líder. E o líder tem que descer do salto, estar ao lado da sua equipe e crescer junto com ela. Não apenas ficar lá de cima olhando e falar, vem aí, tá demorando, hein? Isso não cabe mais. O líder hoje está junto com a equipe. Ele não fala mais, eu faço, nós fazemos. Você falou, me fez lembrar de uma frase que eu ouvi há algum tempo, que fala que se uma dama precisa falar que ela é uma dama, ela não é, ela tem que ser reconhecida. O líder é isso, Essa frase é da Margaret Thatcher, que faleceu recentemente, e é exatamente isso. Ela lembra o quanto você precisa ter atitudes para que a sua postura fale por si só. Se você precisa lembrar que você é líder, você não é. Infelizmente eu tenho que encerrar. Deixa uma última dica para todo mundo que está nos assistindo, por favor, fica à vontade. Eu acho o seguinte, eu acho que a gente vale sempre a gente bater na seguinte tecla. Se você tem um objetivo, se você tem uma ambição, corra atrás porque você precisa cumprir isso para ser mais pleno, para ser mais feliz. A questão é, sair correndo a esmo,
ficar apenas se agitando sem ter um objetivo concreto é o que torna um pouco esse exercício da motivação um pouco difícil para muita gente. Tem o seu objetivo, mas estabeleça pequenas metas para atingir seu objetivo. Você vai ver como a motivação se torna algo muito mais tangível, muito mais fácil de você atingir e, consequentemente, muito mais passível de sucesso lá no final. Essa é a dica. Faz um favor, volta mais vezes. Aguardo o convite. Queremos muito te receber. Você dá palestras aonde, Eduardo? Eu tenho palestras em todo o Brasil, né? Tenho corrido o Brasil aí, estive recentemente em Minas Gerais, Goiás no ano passado. Então as empresas podem te chamar? Empresas, né? Tenho não só o trabalho pontual de palestras, como também um trabalho mais continuado de treinamentos comportamentais. Como uma consultoria Exatamente. Mesmo, né? O treinamento ele entra com esse viés de consultoria um pouco mais forte. A palestra é um pouco mais pontual. Mas normalmente o que acontece? Eu realizo uma palestra e a empresa se encanta. Queremos mais, vamos trabalhar mais. Então a gente estabelece um compromisso de treinamento com consultoria, com o trabalho de aconselhamento com os funcionários também individual. Está sendo muito bacana isso. Então, muito obrigada, muita coisa para falar e com certeza espero o convite. Continua dividindo seu conhecimento com a gente, viu? Muito obrigada, Eduardo. Olha, então quem quiser entrar em contato, o site é o www.eduardosugaibe.com.br e tem também o telefone que é o 0 operadora 11 4796-9826. 4796-9826, 0 operadora 11 aí para todo o Brasil. Eduardo, mais uma vez, obrigada, viu? Uma excelente tarde. Obrigado.